E hoje, no quadro Sacramentos, vamos responder as suas dúvidas sobre o sacramento da Eucaristia. E quem nos ajuda a responder é o diácono Adelino Nunes, mais conhecido como Diácono Dino. Querida família católica que continua conosco, tendo essa oportunidade, essa alegria de estar falando sobre sacramentos, com perguntas que vocês mesmos nos enviam, e hoje sacramento da Eucaristia. A primeira pergunta vem de Marina Mendes, que quer saber qual a importância de receber o sacramento da Eucaristia. A importância é que a Eucaristia é o alimento, não é um alimento, é o alimento da espiritualidade, da vida. Existem muitas tradições desse alimento, que é vital para a nossa vida, né? Nós morremos sem ele. É que uma tradição grega, como outras, que fala de graça, fala de pão, fala de comunhão, é a tradição que diz que Eucaristia significa reconhecer. Reconhecer. Eu só reconheço alguma coisa que eu conheço já. Então, cada vez que eu como deste pão e bebo deste vinho, eu estou reconhecendo uma pessoa, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Então, é muito simples isso. É muito simples. Só que é um mistério. É a revelação maior dele depois da ressurreição. Ele fez isso antes para garantir a sua presença no nosso meio. É talvez a mais humana das definições. Reconhecer na Eucaristia a presença de Jesus de Nazaré. Porque é uma decisão nossa, pela nossa vontade. E é um alimento. Nós insistimos, porque sem ele nós caímos em inanição. A gente morre literalmente. A segunda pergunta vem do Diogo Souza. Qual a idade para receber a primeira Eucaristia? Diogo, a idade constituída é acima de 9 anos de idade. As crianças que têm esse período de catequese própria, não que algumas exceções pode se abrir, sim, existem casos. Depois de 9 anos, a qualquer tempo, é preciso e é necessário que se receba o Cristo pela primeira vez, para virar uma continuidade, para ser um exercício de alimentação contínua, como nós fazemos com o nosso físico. Aí é o tratamento para a nossa vida espiritual. A terceira pergunta, com que frequência devo comungar? Do Arilson Leal. Olha, Arilson, a frequência ela é muito pessoal. Alguns se satisfazem com a única comunhão que faz no ano pelo preceito universal dos cristãos católicos, na Páscoa. Outros, todo dia. Eu conheço gente na minha comunidade que tem essa graça, essa oportunidade, como hoje que estávamos lá celebrando, de comungar diariamente. Agora, se estende isso até 2 vezes por dia, é tolerado, desde que seja em missas diferentes e não uma vez a missa, na outra uma celebração que tenha a Santa Eucaristia, não se deve comungar, exceto os celebrantes instituídos para isso, o padre, o bispo e o diácono, se tiver já a Eucaristia pronta para ele distribuir. Então, nesses casos, se houver necessidade, como às vezes acontece, o sacerdote ter 3, 4, 5 missas no domingo, por exemplo, como está acontecendo na minha comunidade, às vezes, eu uma vez conversando com o Dom Júlio César, com essa dúvida, eu estava entrando na escola diaconal, hoje o nosso piauiense, bispo auxiliar de Fortaleza, e eu fiz essa pergunta. Ele disse: Dino, como é que você vai para um banquete e não come? Desde que, no meu caso, naquela época, até 2 vezes. No caso do sacerdote, pode ser mais, sim. A quarta pergunta é: quando podemos comungar e quando não podemos comungar? Quem tem essa dúvida é o Marcos Felipe Oliveira. Nós podemos e devemos comungar quando nós estivermos em estado de graça. Estado de graça quer dizer, você não tem em si, carregando em si, da sua consciência, voluntariamente, pecados graves. E aqui entra a instituição mesmo da Eucaristia, que é colocado
através da penitência, como se fosse um varrer, como se fosse um limpar esse universo da sua mente, do seu espírito, para poder comungar. Então, estando desse jeito, pode ir. O inverso é não estar dessa forma. Existem os textos do próprio Cristo dizendo: se você está na fila da comunhão para receber o pão eucarístico e lembra de alguém que você precisa perdoar, saia da fila, perdoe essa pessoa e venha comungar, limpe, leve, porque o inverso recarrega muito mais a sua falha, a sua dificuldade. O quinto é: qual a diferença da hóstia magna para a hóstia que é consumida na comunhão? Ana Luísa Santos. Ana, a diferença é o tamanho, é a visibilidade, porque a partículazinha pequena que é distribuída para todo mundo durante a comunhão, que se transforma, consubstancia no próprio corpo de Cristo, é porque é uma multidão às vezes, né? Então não pode ser daquele tamanho. Então a outra partícula, que é chamada magna, ou maior, ou grande, que pode ser 16 centímetros de diâmetro ou 22 centímetros, depende da distância que vai. Nas missas campais, por exemplo, que a gente vê como vimos em Corpus Christi. É necessário que se veja, mas a substância dela é a mesma, depois transformada no corpo é o mesmo. É tanto que essas hóstias grandes são fragmentadas e distribuídas, muitas vezes para o próprio povo. Nas grandes celebrações, ela é distribuída para o clero, mas não tem nenhum privilégio nisso, mas são absolutamente iguais. Só o tamanho é que é a diferença por causa da visibilidade. A sexta e última pergunta: quando é feita a bênção do Santíssimo e por quem? A principal bênção do Santíssimo nós acabamos de viver aqui, que é a bênção do Corpus Christi, aquela belíssima celebração feita pela primeira vez pelo nosso arcebispo. Ali é a bênção principal. Sai-se publicamente abençoando a cidade inteira, o mundo inteiro, com o próprio corpo de Cristo. Agora, existem outras bênçãos particulares, por exemplo, na adoração do Santíssimo. É feita, sim, tanto a exposição, que pode ser feita pelo leigo, tanto o recolhimento, que pode ser feita pelo leigo. Agora, quem faz é sempre um homem ordenado, é sempre alguém do clero, o diácono, o padre ou o bispo. Então era isso que ia rapidamente passar para vocês, deixar esse gostinho da curiosidade, de alimentar-se mais, de procurar mais, não comungar a Eucaristia, mas ser comungado por ela, porque na verdade esse poder, o Espírito Santo nos faz com que o próprio Cristo venha a nós, invada a nossa vida e a gente fique saciado e não morra de nanismo por falta da Eucaristia, que é tão vastamente oferecida. E aqui nós temos o privilégio, vamos continuar, se Deus quiser, comungando o corpo e o sangue do próprio Cristo no momento que a gente participa da Santa Missa.